Olá pessoal, sejam muito bem-vindos neste canal. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui no canal o pastor Alexandre Chaves, o pastor Carlos Souza. Pastor Carlos Souza, que tem mais de 2 décadas, né, pastor? Servindo ao Senhor, 3 décadas. 20, está indo para 27. Quase 3 décadas aí que o pastor Carlos está na presença de Deus. E hoje, com muita alegria, nós estamos trazendo esse grande homem de Deus, um amigo em particular, que eu também conheço o pastor Carlos há 2 décadas, né? É bem notório que ele já está, né, fazendo a obra de Deus muito mais tempo do que o pastor Alexandre, e é com muita alegria eu tenho ele como um amigo em comum, né? Já preguei em muitas das igrejas a qual ele passou, dirigindo, fazendo a obra do Senhor, né, meus irmãos? Levando o ID do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui para ouvir o relato, este tremendo e maravilhoso testemunho que o pastor Carlos tem de vida e ele vai compartilhar conosco aqui neste canal. E eu tenho certeza que este relato, esse testemunho de vida, este testemunho de conversão vai impactar a sua vida e a sua família. Pastor Carlos, já quero agradecer ao Senhor por estar aqui conosco, por ter disponibilizado um tempo, né, de estar aqui conosco, para estar trazendo, né, falando, relatando, dando o seu grande testemunho, que eu creio que vai ficar marcado aí para as gerações que vão assistir esse testemunho e vão ver e serão impactados pela grande obra que o Senhor fez na vida do Senhor aqui na terra dos viventes. Desde já, eu quero deixar o Senhor à vontade, fica à vontade para falar com o público aqui do canal. E eu creio que não vai ficar só, né, no público do canal, porque as pessoas compartilham no dia de hoje, né? Então eu creio que o seu testemunho vai alcançar muitas vidas, muitas cidades, quem sabe também muitos países e muitas nações, eu creio no nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos, fique à vontade para dar o seu maravilhoso e tremendo testemunho. Boa tarde, pastor Alexandre, a paz do Senhor. Para nesse canal, o pastor Alexandre Chaves. Salomão escreve uma palavra, pastor, em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contempla o justo e os ímpios. E o olho de Deus, focalmente falando, ministerialmente falando, já me focava desde o ano de 1986, né? Em 1986 eu tive o primeiro contato eu estava com 14 para 15 anos, com o presbítero João. Bandeirantes é uma cidade hoje de 40 mil habitantes, e eu tive o contato com ele chegando em casa apresentando o evangelho, só que eu não queria saber do evangelho, né? Eu achava que o meu limite de ser humano poderia eu alcançar tudo o que eu conseguia. Não, a Bíblia diz claramente que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o que Deus falou na boca daquele presbítero João, que já dorme do Senhor, se realiza hoje, se concretiza hoje, né? Eu era um homem natural, um jovem de 15 anos é um homem natural. É um homem que ele já não é um pré-adolescente, ele está de adolescente para a juventude, né? Mas passa-se os anos, eu me dou de cara com o vício da bebida. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, mas ninguém queria me colocar neste caminho. O evangelho na época, pastor Alexandre, não estava hoje. Hoje você vê pregações que conversam a pessoa na internet, no Google, no YouTube, em todas as plataformas é apresentado Cristo como Senhor e Salvador. Mas uma palavra, pastor Alexandre, que me tocou forte foi a palavra Mateus 11:28. Aleluia. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu pensei comigo assim, esta palavra, por que não dizer, pastor Alexandre, ela foi como uma flecha de fogo saindo da boca de um homem de Deus. Ela foi e parou, mas eu fiz um autoexame, né, já adiantando, um autoexame da minha vida. Eu falei, mas um homem com 22 anos de idade, com
Com 23 anos, passa-se o tempo. Com 23 anos de idade, ele já não consegue dormir sem tomar 3 ou 4 ou 5 doses de bebida destilada. Né? E o maior erro do homem, pastor Alexandre, é confiar em si mesmo. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro e faz do teu próprio o seu querer. O quê? Confiar em mim mesmo, no braço. Eu confiava só que o homem é limitado, o homem é mortal. Eu confiei em mim mesmo, aí chegou o dia da catástrofe. Chegou o dia, pastor Alexandre, que eu procurei o amigo, eu não achei. Que eu procurei a amiga, não achei. Que eu procurei o irmão, a irmã, o pai, a mãe, eu não achei. O inimigo usou o próprio cunhado meu na época, eu com 4 semanas na igreja, para me tirar. A pessoa com 4 semanas na igreja, o máximo que ele conhece, pastor, é que o sangue de Jesus tem poder, o Salmo 23 e o 70. Porque ele tá tirando aquela casca grossa. Mas o inimigo usou pesado essa pessoa, e eu acabei afastando o Senhor, porque eu não estava alicerce. Pastor, por quê? Pastor Alexandre, porque se o Senhor planta uma árvore, o Senhor deixa ela crescer de qualquer maneira, ela vai, nos deslizes, nos desígnios da vida, ela vai quebrar. Agora, se o Senhor coloca uma escora de bambu forte, ou uma mata junta forte, e vai amarrar ela, deixa um ano e meio ou 2 ali, ela vai crescer, ela vai enraizar. E eu cresci esse momento sem nada, nessas 4 semanas, onde veio o vento, veio a tempestade, veio a oposição, a adversidade, aonde a árvore foi quebrada. Eu não tenho vergonha de eu falar que eu fiquei 4 meses e meio após essa queda, invernado, porque a Bíblia diz que quando um homem volta aos 7 espíritos, não é isso, pastor? Né? Volta aos 7 espíritos, e a adversidade espiritual veio dobrada em cima de mim, né? E aonde que eu quadrupliquei aquilo que eu consumia no passado. Quadrupliquei. Davi, quando estava na tua angústia, ele estava dizendo: laços de morte me surgiram, cadeias infernais rodearam a minha vida. E esses laços de morte, pastor Alexandre, surgiu na minha vida. Eu não tinha como rebater. Eu não tinha como... eu não tenho a estrutura, espiritualmente falando, que eu tenho hoje. Porque já se passaram 27, 28 anos de idade. Hoje um homem com 28 anos de idade já é pai de família, já é um grande profissional, né? Mas se passaram 28 anos que eu estou na presença de Deus, ou 27, algo assim. Então, se eu tivesse no mínimo 2 ou 3 anos, eu poderia, mas eu não achei amparo. Eu não achei amparo porque eu procurei esse caminho. Eu procurei esse caminho por quê? Porque o que estava dentro de mim, pastor, me vencia. O senhor entende? Me vencia, me dominava. Tipo assim, eu não queria ir para um bar, mas algo me fazia eu ir. É onde que foi? A Bíblia diz no Salmo, capítulo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. E esse abismo foi chamando outro abismo, foi trazendo tristeza, angústia, opressão, aflição, perto, o medo de tudo. Uma colher caía no chão para ver uma bomba atômica. Até que, enfim, Deus, como Ele é estrategista para ganhar uma alma, para ganhar uma vida, Deus ele criou uma situação no começo de 1998, né? Deus ele através do irmão meu, hoje é pastor também, pastor Geraldo. Amém. Na época ele era, eu não me lembro se ele era cooperador, eu não me lembro o que ele era. Eu só sei que Deus criou uma situação e chegou uma junta evangélica perante mim. Homens conhecedores da palavra, homens que jejuavam 2, 3 dias sem tocar água na boca, né? Homens que conheciam o agir do inimigo, né? E foi apresentado Jesus Cristo para mim. Quando Jó, ele perdeu tudo, lá em Jó 42:5, pastor, ele falou: eu ouvia falar do teu nome, agora eu te conheço.
No passado, eu ouvia falar desse nome. Mas eu tenho Deus no meu coração. Peraí. Deus, posso expressar, né? Deus não é só cardiologista. Ele é clínico geral. Ele é clínico geral. Ele queria eu por dentro e por fora, da cabeça às plantas dos pés. Da cabeça às plantas dos pés. E foi apresentado. Eu que era de um campo religioso, eu com a minha mãe, minha avó, minha bisavó, era de, por que não dizer, a família, mais de um século numa denominada religião, né? E ninguém se revelava a mim para apresentar um Deus que, segundo Isaías, em Isaías capítulo 64, versículo 4, a qual olho não se viu, nem ouvido se ouviu. Um Deus além de ti que trabalha em prol daquele que nele espera. Mas como eu vou chegar a esse Deus sem que ninguém me apresentava um Deus que ele não é o amor, ele é o dono do amor, ele é o próprio amor. Um Deus que fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só que o erro, pastor, o erro da humanidade, da raça humana, é não se interessar em conhecer a Deus, começando de mim. Eu sou um ser humano, eu sou um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, sujeito a errar, sujeito a pecar, sujeito a cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Foi me apresentado, só que quando Jesus entra na vida de um homem que aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e da tua alma, pastor, há uma batalha travada. O salmista vai dizer no Salmo 124, se não fosse Deus, diga agora, Israel, teria sido tragado pelo valente. E esse valente, ele quadruplicou toda a força, porque ele podia investir na vida de um recém-convertido, ou de um quase recém-convertido. Eu volto a dizer o que Davi dizia, laços de morte me surgiram, cadeias infernais rodearam a minha vida. Eu que mergulhei no mundo do álcool, no hebranismo da bebida. Eu cheguei a ficar 11 dias sem comer. 11 dias sem comer. Né? Água, cigarro e o álcool. Eu entendo por mim, pastor Alexandre, que o verdadeiro vício mesmo, é claro que tem vários vícios, tem dependência química, mas eu entendo por mim que a dependência do álcool é uma dependência que faz um profissional, um chefe de família, um alto executivo, ou dependendo até mesmo ele não vigiando um homem de Deus descer, né? Talvez você pode encontrar nas grandes metrópoles de São José do Rio Preto para cima, né? Ou Ribeirão Preto, ou Campinas, ou São Paulo, com 13 milhões de habitantes, né? Talvez você olha debaixo da ponte, está um piloto de avião, porque a vida, o congestionamento da vida, através de um fracasso no relacionamento, um fracasso no casamento, de uma perca de um grande emprego, e com as percas da vida, essa pessoa não teve estrutura para aguentar o baque da adversidade. Porque a vida em si, pastor Alexandre, ela nos esmiuça. O caminho para levar o conhecimento, a sabedoria, ela nos esmiuça. Pois muito bem, laços de morte me surgiram, cadeias infernais rodearam a minha vida. Certo dia, na deterioração do ser humano, no mundo errado, eu comecei a ouvir vozes do além. Eu comecei a ouvir vozes que não é dessa terra. Vozes que parece que me conhecia
até meu tataravô atrás. E parece que me conhecia mais 100 anos para frente. E essa voz, pastor, me trazia medo, me trazia opressão, me trazia aflição, me trazia perturbação, me trazia, tipo assim, me trazia pavores, e eu não conseguia parar em pé. Por quê? Porque na queda do inimigo, o senhor sabe muito mais do que eu, que Deus tirou a onisciência do adversário dele. Ele não sabe o que eu estou pensando, mas ele projeta se Deus tem um plano. Estou errado, certo? Ele projeta se Deus tem um plano na vida A, porque a batalha é contra a alma. É milênios e milênios contra a alma, de bilhões e bilhões, porque, segundo os historiadores, a adversidade se tornou, porque na criação do ser humano, o adversário não participou. Então nós vimos aqui que o homem, ele se perde em si, porque a raça humana, a maioria não dá o sentido do valor da cruz, do valor do sangue derramado no deserto opaco do Calvário, do sangue derramado na via sacra, do valor da cruz. Eu que estava longe disso, eu que estava longe dos planos redentórios de Deus, eu que estava longe de um abraço do Pai para o Filho, do amor ágape de Deus para conosco, eu que estava morrendo, já cheguei por minha vontade, pastor, aí o senhor faz um autoexame, por minha vontade eu consegui ficar 28 dias, sem beber, mas eu não consegui, porque hoje, para você ganhar uma alma, você pode levar até 5 anos da tua vida. Mas para você perder é questão de 30 segundos. De 30 segundos. E eu que estava abatido, sem força, ele é tão astuto, que ele mesmo oferece o prato da vida, ele oferece o caminho da destruição, e lá na frente ele mesmo te aponta, te acusa e te mata e quer a alma para ele. Esse é o jogo do inimigo. É o jogo do inimigo desde a queda de Adão até agora. E no meio dessa queda estava eu. Um homem que nasceu em Espinosa, Minas Gerais. Uma cidade hoje por volta de 50 mil habitantes. Quase divisa com a Bahia. Um homem que chegou, por que não dizer, um homem que chegou por ouvir vozes do além. Um homem que estava fraco, debilitado, com toda a secretaria do inferno em volta de mim. Um homem que, por mando das forças, que me acusava, a minha mão mesmo, pastor, pega um tijolo e dá 20 tijoladas na minha cabeça. Escutando vozes tenebrosas, me travava, me acorrentava numa maca de hospital. E se eu chorar que o Senhor me perdoa, viu? Que a Bíblia diz que o verdadeiro sacrifício é um espírito reto, um coração quebrantado, Salmo 51, 17. E o que eu estou falando aqui, eu vivi tudo isso no final da década de 90. E se eu estiver mentindo aqui, eu quero que o Espírito Santo pare a mensagem. Mas entre eu e os ouvintes, participantes desse canal, que já está ouvindo ou vai ouvir, existe um caminho. Todo o caminho do homem, pastor Alexandre, parece que é bom, mas todos conduzem à morte. Verdade. A Bíblia vai dizer que a glória do homem é como uma erva que sobe em cima do telhado. Secou-se a erva, acabou a glória do homem. E eu que achava que eu não poderia, que eu acreditava que eu poderia ser um gerente de banco, um engenheiro, um profissional sem estar na mesa do pão, sem estar na mesa do cordeiro, na mesa de Deus, engano do homem. Fui me acabando, Chega certa época, 11 anos mergulhado no vício da bebida, 11 anos, a minha pessoa, você pode fazer um caráter geral da minha pessoa, a minha pessoa, que era balanceiro,
A pessoa que era responsável por uma distribuição, numa empresa de distribuição de matéria-prima, com 21 anos de idade. Uma pessoa que queria crescer. Eu queria crescer profissionalmente, mas eu não tinha como crescer, porque uma força diabólica me prendia. Mas eu ouvi, pastor, como aquela mulher do fluxo de sangue ouviu. Eu ouvi falar de um nome. Glória a Deus. Jesus. Para mim. J de justiça. E de excelente. S de salvação. Ou de único e S de Senhor. Mas quando eu estava já com a cabeça, porque foi 20 tijolada, ninguém deu a tijolada na cabeça. A força do mal, a legião do mal, né? Eu já, 95% morre, não morre, um pé na terra e o outro pé no além, dei com a minha mão. A falta de sabedoria, a falta de chegar a pé o autor da vida, o autor e consumador da fé me levou tudo isso. Mas quando Deus tem um plano, pastor Alexandre, da vida de um homem, ele traz o que não existe a existir. Ele traz, eu posso falar isso do Senhor, né? Ele traz, agora eu entendo, pastor, se eu tiver errado, Senhor, me corrija-me. Agora eu entendo por que Deus abriu o mar de lá para cá. Ele usou só a fé de Moisés. Ele abriu o mar de lá para cá para não depender de projeto humano da terra. Para amanhã alguém falar não, né? Não. Ele abriu o mar de lá para cá. E o plano B do Mar Vermelho. O povo passar em. Faraó falou, ou achou, ou alguém que estava ali como Coré e os seus contraditores ali. Nós vamos morrer tudo aqui. Faraó, vamos reconciliar com o Faraó. Moisés, o líder, teve uma palavra. Falou assim, não. E hoje tu verás o livramento que Deus vai dar para Israel. A palavra livramento vem de a salvação. E eu não conhecia esse livramento. Foi aonde que eu quase parti. Eu vou te falar, pastor. Eu desci na região tenebrosa. Deus, ele permitiu que a minha alma descesse na região tenebrosa. Eu vi coisas como Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, coisas inefáveis, como é lícito dizer ao homem. Está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós, as misteriosas são para Deus. Então, entre o plano de salvação, entre um homem que ouviu a palavra um mês, e o plano que Deus tem de vida eterna, Deus, ele se levantou do trono. Só que Deus, ele permitiu. Como Deus falou para o inimigo da nossa alma, vai, toca nele, toca em Jó, não toca na vida, não toca na alma. Eu desci nessa região tenebrosa, eu não, a minha alma, o meu espírito, desceu e vi aquilo que você pode contemplar. Eu desci no inferno, a minha alma desceu. Talvez alguém pode questionar alguma coisa, não. Agora, perto de 3 décadas de conversão, como disse o pastor Alexandre, a gente já tem conhecimento e estrutura para saber que o adversário da nossa alma, pastor, não brinca de ser adversário. É verdade. Tem muitos crentes, seja de membro ou apóstolo, hoje de 20 anos para cá é normal hoje, apóstolo, bispo, tudo bem, né? Muitas pessoas brincam, mas o inimigo não brinca, e Deus nunca brincou. Deus não deixa esses caras descer. Eu já tinha recebido profecia em 86, nem sabia o que era vaso. Para mim, vaso era aquele vaso que está na esquina, da casa, que recebe flor. Eu não sabia o que era, o anzol, eu estava no anzol de Deus e não sabia. Mas passou um ano, 10 anos, 20 anos. Fiel foi ele para me resgatar lá do poder da cova, aleluia, do poder da sepultura, do poder do inferno. O poder da cova, pastor Alexandre, e o poder do inferno não teve poder sobre mim. Sabe por quê? Por causa do plano. Porque a Bíblia diz uma palavra em João 15,16. Não foste tu que me escolheste, e sim eu te escolhi, te ordenei, faz desfruta. Agora, nós não estamos pregando predestinação aqui.
Agora, se não fosse ele que não tivesse escolhido, conforme eu preguei domingo aqui, se fosse Deus falando, vamos para aí, vamos fazer um crivo de você. Por exemplo, o Roberto. Vamos fazer um crivo. Até ontem você matou, você roubou, você escandalizou. Agora eu vou ver se você pode entrar, porque lá habita santo, santo, santo. Carne e sangue não pode entrar lá. Não, ele não fez isso. Ele falou: vinde a mim. Eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te libertar. Esse é o plano que Deus tem. E agora, eu pergunto, quando um homem afasta dos caminhos de Deus, pastor Alexandre, fica mais difícil para ele retornar. Mas Deus, e eu não fui pela primeira vez, não. Eu não vou falar sério aqui. Eu não gostava desse movimento. Eu não gostava de ser crente, de ser cristão, mas depois eu aprendi em 1 Coríntios 1, 21, que se importa Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Mas eu desci na região tenebrosa, né? Eu via choro, gemido. O caminho largo oferece isso, mas o caminho estreito oferece a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, oferece isso, porque são os frutos do Espírito Santo. Agora, uma pessoa que está no mundo, para chegar até uma libertação, não brinca não, irmão. Não brinca não, porque a batalha vai ser travada, não tem problema se leva 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele luta dia e noite e dia, para não deixar aquela alma chegar no pé do Calvário. Porque, pastor, não há libertação, não há prosperidade, não há poder se não passar primeiro pelo Calvário. Eu passei pelo Calvário, né, um homem viciado no álcool, longe da cruz, longe dos planos de Deus, longe do alfa, do ômega, do princípio, do começo e do fim. Tive que vir pela dor. É bom, pastor, quando se vem pelo amor. Mas eu vou falar comigo aqui, pastor. De 100 pessoas, hoje, 70 vem pela dor. Pastor, quanto tempo, em questão de anos, o senhor ficou assim, independente do álcool? 11 anos. 11 anos. Noite e dia. Noite e dia, Deus. Agora, pastor, que esse conhecimento todo que o senhor tem, como que um ser humano de carne e osso, mas alguém pode dizer, mas eu tomei bebida há 40 anos, mas não noite e dia. Talvez lá suas 3 ou 4 ou 5 doses, 3 dias por semana, mas noite e dia, de noite. Foi chegando que o homem, na época de 85 quilos, caiu por terra. O limite do homem chegou. E quem me poderia apresentar aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que desde Gênesis é anunciado? Ninguém. Mas Deus, Ele parou o tempo, pastor, e me apresentou alguém que poderia me libertar. Qual? O doutor, com todo respeito, que São Lucas foi médico? Não. O autor da vida, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Esse nome tem poder para mudar a vida do homem, pastor. E pela dor eu cheguei até Ele. Eu costumo falar, pastor, sem exaltação, né? Como o senhor já tem esse louvor, que se um dia eu gravasse alguma coisa, eu ia falar como o testemunho, o homem do fogo. Porque eu vi o fogo de Deus, também vi o fogo do inimigo. Pastor, são essas palavras que me levou a trazer esse testemunho fiel e verdadeiro. Oh, talvez você vai ouvir esse testemunho debaixo de uma árvore, numa casa. Talvez você vai ouvir esse testemunho com o filho no álcool ou o esposo no álcool, com o filho na dependência química, com a família, o chão saiu debaixo da família. A enfermidade chegou, ninguém tem estrutura. Jesus Cristo, o autor da vida, o homem do meio, da cruz do meio, que quando vem a sentença, um dos malfeitores fala: tu não és o Cristo? Salva-te a ti, a nós também. O outro fala: tu nem a menos temes a Deus, estando igual sob sentença. Nós fizemos nossos pecados, somos merecidos do castigo, mas este nenhum mal fez.
Lembra-te de mim quando tiveres o teu reino. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E ele, agora vamos trazer hoje, ele se lembrou do Carlos Pereira de Souza. Ainda que eu não tive face a face com ele, mas eu tive com a palavra dele, que ele exaltou acima do nome dele mesmo. E hoje eu me tornei um crente convertido pela misericórdia de Deus que é grande, pastor. Então essa palavra, esse testemunho de vida fiel e verdadeiro. Então você que acha que a tua vida está no limite, dá um passo para Jesus Cristo, e aí ele vai se tornar o começo de tudo, o recomeço de tudo. Marta e Maria, desesperada. Sim, Senhor, Lázaro há de ressuscitar. Não, eu sou a ressurreição. Eu vou falar sério do Senhor. Um homem que está 95% morto. Eu vou falar para o Senhor que praticamente eu fui ressuscitado. Amém, pastor? Essas são as palavras do meu testemunho. Fiel e verdadeiro, pastor. Deus abençoe, que esse canal do Senhor continue gerando vida, continue gerando perspectiva, continue gerando salvação para o reino de Deus. Amém, pastor? Deus abençoe. Pastor, eu que quero agradecer, amém, por você ter disponibilizado aí um tempo para estar conosco. No seu dia de folga, você não colocou barreiras e impedimentos, mas esteve aqui para dar o seu maravilhoso e tremendo testemunho. Só a minha gratidão para o pastor. E fica aí, louvado seja Deus, este conselho, esta palavra, esse testemunho de você que está passando, por essa fase que você acha que não tem jeito de se libertar do alcoolismo, não tem jeito de se libertar dos vícios. O pastor Carlos aqui deixou bem claro que existe um Deus que quando você dá o primeiro passo para Ele, Ele também vem de braços abertos ao seu encontro para te libertar, para te transformar, para te dar vitória e te fazer uma nova criatura. Foi isso que Deus fez na vida do pastor Carlos. E eu quero louvar a Deus, através desse testemunho que me impactou com esses relatos do que Deus fez na vida do pastor Carlos. Tudo que ele passou, mas foi para a glória de Deus, e hoje Deus está e tem feito muitas obras extraordinárias através da vida deste homem de Deus, através da pregação, através do seu testemunho, através da sua atitude de vida, do seu modo de viver na terra dos viventes. Ele tem ganhado muitas almas para o reino do Senhor Jesus. Amém. São lembrando, pastor, que quando eu fui internado, eu que tinha amigos e amigos, sumiram tudo. Os amigos somem, né? Sumiu tudo. Não, verdadeiramente falando. Sim. O meu irmão na época, sim, que 10 reais vale por 200 hoje, para mim do Nilton tinha que dar 200 reais para ele. Sim. Minha mãe deu que já dorme no Senhor. Então, desta vida, querendo desgrudar dessa vida, a bondade, só Ele mesmo. Na hora da adversidade, as amizades somem, né? Somem. Só na época do... some. Na época do financeiro, do monte, todo mundo aparece. Mas na hora do vale, o povo corre, Mas maior é o nosso Deus, que não nos abandona quando nós estamos no monte, e principalmente quando estamos no vale. A presença de Deus, ela é real, verídica e verdadeira. Vamos fazer uma oração, pastor? Amém, pastor. Vamos orar por você, meu irmão, que está ouvindo esse testemunho e está falando aí consigo, no seu consciente: eu preciso que Deus faça uma obra de libertação. Eu preciso de uma obra de transformação na minha vida. Eu preciso desse Deus. Eu preciso que esse Deus trabalhe na minha vida. Ou você, minha irmã, meu irmão, que tem um familiar, um filho, quem sabe um parente, alguém próximo que você ama, e você tem visto essa pessoa, se afundar cada vez mais no alcoolismo, nas drogas, saiba que Deus também quer fazer uma obra extraordinária na vida do teu familiar. Então o pastor Carlos vai estar orando, eu vou estar somando com ele aqui na oração, e eu tenho certeza que o seu familiar, que você que precisa de uma obra de transformação, será alcançado através dessa oração, pelo poder de Deus, pelo poder da oração, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastor? Amém. Vamos lá.
Pai, Senhor do céu e da terra, depois desse testemunho verídico, nós apresentamos que esse Deus, meu Pai, que impactou multidões através da fé, visite nos 4 cantos, meu Pai, aonde está chegando esse testemunho. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, passar teu sangue aonde há, meu Pai, negatividade, e levantar essa família para a glória do teu santo nome, meu Pai, porque a família é projeto de Deus, em nome de Jesus. Amém, pastor. Pastor Carlos, deixa aí o endereço aonde as pessoas, que se interessarem, que simpatizem com o seu ministério, que nós sabemos que quase 3 décadas, aí, quase 30 anos, para quem não sabe, cada década simboliza 10 anos. 10 anos, 10 anos. Então, quase 3 décadas o pastor Carlos já está na presença de Deus também, e hoje ele esteve relatando o seu testemunho, e hoje, eu quero que o pastor deixe o local que você busca a Deus, o templo onde o senhor busca, a igreja a qual o senhor congrega, eu sei, mas deixe para os ouvintes, e aí o endereço, a igreja, qual pastor que está somando junto com o senhor está debaixo da autoridade de qual pastor, e manda um abraço aí para o seu pastor também, a qual o senhor vê aí como homem de Deus, como referência na vida do Senhor. Amém? Glória a Deus, pastor. Atualmente, qual foi o ministério que foi apresentado? Foi esse mesmo. É na Igreja Pentecostal de Missões Deus é Luz, em Bebedouro, estado de São Paulo, uma cidade com talvez 90 mil habitantes. Eu congrego aqui na Igreja Pentecostal de Missões Deus é Luz, na rua Elias Nemer 165. Estou debaixo da autoridade do pastor Odair Fragna, meu pastor presidente, da missionária Cristina, fundadora desse ministério. Esse ministério que começou, pastor, há quase 34 anos atrás, debaixo de uma árvore. E eu encontrei o poder aqui. Eu encontrei a graça aqui. E encontrei o Senhor aqui também. Amém. Amém, pastor? Essa é. E não sei se eu posso passar algum contato. Pode. O meu telefone para alguma pessoa, o contato meu é 17 991 11 0894. Amém? 17 991 11 0894. Com a glória de Deus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter acompanhado esse maravilhoso testemunho do pastor Carlos. E se você quer levar o pastor Carlos aí para o seu ministério, para a sua igreja, para pregar, um grande pregador, tem muita Bíblia aqui, viu, irmão? Um grande pregador, ou para levar o testemunho, eu creio que o pastor Carlos vai encaixar aí na sua agenda, no seu tempo, um dia para estar junto com os amados irmãos, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, ou através da pregação, ou através do seu maravilhoso testemunho. Amém? Eu peço para que todos se inscrevam neste canal, deixem o seu like, o seu comentário, o que você achou desse maravilhoso testemunho do pastor Carlos. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião, deixe o seu comentário, e eu te peço para compartilhar com todas as pessoas que você conhece, com todas as pessoas que precisam também de uma obra de transformação em suas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos e até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade, até um próximo testemunho aqui neste canal. Tchau, tchau para todos. Tchau. Deus abençoe você. Obrigado.